Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, eu sou Patrícia Calderon e começa agora. Mais um Não Pira, hein? Respira fundo, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o terapeuta integrativo Helton Luiz de Carvalho. Helton, boa tarde, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Olá, Patrícia, para mim é uma honra estar presente aqui com você e participar desse programa, tirando dúvidas e trazendo informações a respeito das técnicas integrativas. Falando de constelação, sim, existem muitas dúvidas, até porque tem muitas informações espalhadas, assim como qualquer outra técnica nova que surge pode acontecer, né? Então, constelação não é diferente. Mas constelação, eu gosto de colocar uma ideia bem simples. É uma cirurgia no sistema. E o que é o sistema? Sistemas são elementos interconectados. Que tipo de elementos? No caso de uma família, são as pessoas. Essas pessoas, elas estão interconectadas. Então, pai, mãe, filho, neto, bisneto. E a constelação, ela vai olhar para isso. Olhar para o sistema e fazer uma intervenção. Seria isso. Essa intervenção que você diz, esse sistema seria mental, é trazido alguns problemas lá de trás. Por isso que muita gente até confunde com regressão, né, Elton? Eu queria que você explicasse qual que é a função do terapeuta integrativo, qual que é a diferença entre o teu trabalho com o psicólogo, com o psiquiatra, com o psicanalista, quais são as funções aí de cada área, para deixar um pouquinho mais claro. Hoje existe uma corrente muito forte que constelação não é terapia, e sim uma intervenção. Talvez seja um conceito que está em movimento ainda. Mas constelação, na clássica, que é de Bert Hellinger, você não vai trabalhar com vidas passadas, e sim com antepassados. Veja, é uma coisa muito diferente, né? Então, na constelação vida passada, né, as vidas passadas, trata-se dos seus ancestrais. Então, é uma visão diferente. E assim, a gente sempre fala que constelação, depois que você tentou de tudo, né, depois que você chegou num limite e chegou num platô de desenvolvimento, ou a vida travou geral, vai fazer constelação. É a hora de fazer a constelação. Eu já entrevistei vários especialistas aqui, a gente já falou de mindfulness, né? Falamos já de regressão, psicanálise, mas a constelação é interessante. A gente fala constelação familiar, mas você também trabalha a constelação de casais, né? Inclusive você trabalha em parceria com a sua esposa, né? Eu vi uma live de vocês muito interessante, tentando resgatar situações dentro do casamento, né? Como uma terapia mesmo. Então, vocês atuam como terapeutas aí, né? Para poder fazer entender onde que o casal está errando, ou então quando é familiar, onde as relações de pais e filhos, né? Tem aí um probleminha para poder trazer e tratar. O que vocês tratam no consultório? Então, no consultório, a gente leva esse olhar sistêmico para o nosso cliente. Primeiro ele vai entender, vamos falar de constelação, ele entender quem é ele no meio disso tudo. Então, existe as 3 leis da constelação, que é a lei do pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O pertencimento, todos têm direito de pertencer, de uma forma bem simples. Hierarquia, quem chegou primeiro tem prioridade. E o equilíbrio, sempre existe um equilíbrio na troca, né? Numa relação, ela tem que ser equilibrada. Então, o que acontece muito, vamos falar de hierarquia. O marido, ele está numa família, mas ele também está posicionado como filho, lá na família do papai e da mamãe dele. E quando ele está nessa posição, ele não consegue, ele não tem força para exercer o papel do papai e do marido na família atual que ele está. Então, a gente trabalha vários aspectos, levamos os ensinamentos sistêmicos para que o que aconteça? Que o amor dê certo, no final das contas.
Eu não sei, vou dar um exemplo aqui um pouco doméstico, né? Então, eu imagino, eu assisti a live de vocês, então vocês falam muito da criança, né? Do marido, menino, criança que não cresceu, então não consegue atuar, né? Como o chefe da casa, o chefe de família, o marido, o pai. E na constelação é possível trazer esse entendimento para esse marido ou para essa esposa? Quais são as posições de cada um dentro do relacionamento? Sim. Na De constelação que você forma? consegue observa o movimento, mas muitas vezes nem precisa de movimento de constelação. O próprio comportamento, você acessando ali, conversando com a pessoa, você consegue observar as feridas emocionais na própria história. E muitas vezes ela vem acompanhada de uma negação, conscientemente, certo? Mas quando você vai acessando camadas mais profundas, você vê que no subconsciente existe ali uma criança ferida. E essa criança ferida não tratada, ela vai trazer consequências nos descendentes. Helton, quais são as técnicas utilizadas que, pela sua experiência, porque inclusive vocês também, além de cuidar de pacientes, né? Não sei se vocês chamam de pacientes ou clientes, mas vocês também treinam profissionais para atuarem nessa área, né? Então eu queria que você colocasse aqui, exponha aqui para a gente quais são as técnicas básicas utilizadas aí na constelação familiar. Bom, a constelação familiar, ela é uma técnica única, né? A gente integra ela e os ensinamentos sistêmicos que a gente pode colocar em qualquer coisa, né? Desde até mesmo os psicólogos utilizam muito hoje, até no Reiki, até para dar conselho, os ensinamentos sistêmicos são importantíssimos. Hoje em consultório, que a gente treina os nossos alunos, é numa técnica chamada sopro da origem. É algo muito novo e talvez você não tenha ouvido falar, muita gente que está nos assistindo agora não tenha ouvido, é uma técnica frequencial. Então ela vai em camadas mais profundas, que é o que a pessoa vibra. Sabe quando a pessoa tem padrão de pensamento, padrão vibratório, padrão emocional? É nisso aí, é como se fossem a gente acessasse as vibrações que vai além do pensamento. E quando a gente chega ali, existe uma coisa chamada biofeedback ou cinesiologia, que é a resposta do corpo. O corpo, ele é capaz de nos responder o que está nas camadas mais profundas, sem mentiras, sem crenças, sem travas, sem bloqueios. Então, quando a gente acessa essas respostas, a gente consegue fazer uma intervenção com o sopro da origem. Seria mais ou menos, para a gente deixar um pouquinho mais claro para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo através do YouTube, por todas as nossas plataformas digitais, é como se o paciente lá tivesse tentando dar um reset lá no cérebro para poder recomeçar e contar uma nova história, Helton? Me corrige se eu estiver errado. Sim, podemos dizer que é bem isso, é bem isso. Lembrando uma coisa, quando a pessoa está pronta para passar por esse processo. Porque não adianta, quem não está pronto, quem não, em camadas mais profundas, não quer, de alguma forma, seja por proteção, medo, apego, não há Cristo que resolva. Então a pessoa entenda que a força da pessoa quem faz ela se mover. O terapeuta ele é só um facilitador, ele atua como um facilitador. Deixa eu te perguntar, uma curiosidade minha, tá? Eu falei também com um terapeuta em São Paulo e ele tem a técnica Mindfulness, eu não sei se pronuncia dessa forma, mas que trabalha muito a questão da respiração para poder encontrar esse equilíbrio e esse ponto aí que você diz que as pessoas precisam encontrar no seu eu, né? No caso da constelação, a técnica, que para mim ainda não ficou clara, não é respiração porque não é mindfulness, mas seria tentar encontrar e buscar aonde aquele circuitozinho deu errado lá atrás? Não precisa de respiração. O que precisa? Na constelação a gente tem representantes, que são pessoas que estão na postura certa para acessar o campo. O campo, pensa o seguinte, é como se fosse uma informação de todo um sistema familiar que está nas nuvens.
Então, uma pessoa preparada que está na postura fenomenológica, ela tem capacidade de acessar a informação desse campo. E ela, através do corpo dela, ela tem sensibilidade e saber a informação do que está passando pelo campo. Então, quando você junta, por exemplo, 2, 3 pessoas, não precisa, pode ser até uma também, essa pessoa com sensibilidade e a postura correta, ela vai nos mostrar o que tem de verdade, de informação nesse campo. E o constelador, ele tem a função de interpretar e entender o que está acontecendo. Mas é Entende? um bate-papo em consultório, a pessoa ela fica deitada num divã, é uma conversa, Não. isso que eu queria entender. Não. Vamos supor que você chega para eu te atender e você quer fazer uma constelação. Então, eu chamo um conjunto de pessoas, que a gente chama de representantes, e eles vão representar o que acontece na tua vida, o que acontece no teu campo familiar. Vamos supor que você Pessoas tenha... aleatórias, Helton? Pessoas aleatórias? Hoje, eu não trabalho com pessoas aleatórias, eu trabalho com pessoas treinadas. Certo. Não, Pessoas mas os aleatórias, elas aleatórias que eu podem... digo, desculpa, é só para ficar claro. Eu quis dizer que não necessariamente são pessoas da mesma família. Se eu quiser Não. fazer uma constelação aí com você e para outras pessoas elas poderem representar os meus familiares, então você tem essas pessoas para poder trabalhar junto comigo, é isso? Isso. Por que tem que ser pessoas treinadas? Porque pessoas não treinadas, elas podem trazer problemas da vida dela ou até mesmo interferência da mente dela pode afetar o que o campo está mostrando. Ai, Entende? Então interessante. é um trabalho muito sério e precisa de preparação para fazê-lo. Então você traz essas pessoas que já são capacitadas a trabalharem, né, em conjunto, em equipe aí. Aí no caso, se eu vou aí, te demonstro qual que é a problemática que eu estou tentando resgatar ou melhorar, você utiliza então dessa tua equipe multidisciplinar para trabalhar junto comigo. Isso, exatamente. Qual que é a diferença da constelação com coaching? O coaching, ele é uma metodologia que te leva do ponto A para o ponto B. Eu gosto de falar dessa forma porque simplifica e as pessoas conseguem entender facilmente. E a constelação, ela já traz um problema maior, sabe? Uma sistemática da pessoa não sabe nem o que quer, não sabe... De repente ela está até com uma tristeza, uma angústia e não sabe nem a origem. Então a constelação vai trabalhar mais com isso. O coaching, geralmente a pessoa já sabe o que ela está querendo. Então, eu entendo que essa seja a melhor maneira de trazer diferenciação entre as duas técnicas. E as terapias linguísticas é PNL que se chama, PNL. Helton? Sim, PNL, Programação Neurolinguística. Existe também alguma coisa agregado aí à constelação? Não tem como não dizer que não tenha interferência. Então, falando de uma forma mais simples. A PNL, ela vai atuar mais no indivíduo. A constelação não deixa de ser uma linguagem. Por que não deixa de ser uma linguagem? No final das contas, a gente tem frases de solução. Então, a constelação, ela mostra uma situação conflituosa, ela mostra alguma situação em desequilíbrio e a gente consegue falar frases que vão trazer esse equilíbrio. Na PNL, você trata individualmente e você acessa o nível subconsciente dessa pessoa e com falas você consegue reconfigurar a mente daquela pessoa, né? Uma reprogramação mental. Essa é a diferença. Helton, deixa eu te fazer uma outra pergunta. São necessárias quantas sessões? Eu vou dar um exemplo. A gente falou já um pouquinho da constelação entre casais, né? Que até quem quiser assistir a live do Helton com a esposa dele é muito interessante. Eu vou deixar aqui o arroba do Instagram dele. Mas pode falar aí, Helton, teu Instagram. Arroba Sopro da Origem. Tudo emendado. Sopro da Origem. Tudo junto, tá aqui no monitor para quem está assistindo a gente no YouTube, para quem está ouvindo a gente pela rede Jovem Pan, Sopro da Origem. Lá ele falou bastante sobre a questão de relacionamento entre homem e mulher, né? Então, relacionamento de casal. Mas eu vou trazer aqui para você uma situação. Eu sou mãe de uma adolescente.
E eu não quero falar o termo aborrecência, mas a gente sabe que tem essas fases que a gente precisa, entre mãe e filha, né, entre pai e filho, a gente precisa tentar quebrar essas barreiras. Aí vamos supor que eu vou procurar uma ajuda aí no teu consultório, mas ela não topa ir, a minha filha não topa, então eu tenho que ir sozinha. Como trazer para ela o entendimento do que eu agreguei com você na constelação se ela não participou? Me tira essa dúvida. Nossa, essa pergunta foi excelente. Por que que ela é excelente? Na constelação, a gente não trabalha você ou trabalha a sua filha. A gente trabalha o sistema, o seu sistema familiar. Então, você está conectado no sistema, a sua filha também está conectada. Quando a gente trabalha o sistema, a gente faz a intervenção no sistema, o que é o resultado final da constelação? O amor voltar a fluir, ou se ele não fluiu, ele começar a fluir. É o principal ponto. Excelente pergunta. Mas aí como passar para o familiar, Helton, essas questões básicas aí da constelação e quantas sessões são necessárias? Constelação geralmente é uma sessão. Então, assim, você está lá na vida, né? Acontece um monte de coisa, passa-se o tempo e a vida travou. Aí, já tentou muita coisa e nada deu certo. E você quer muito a dor, né? Digamos que a dor está muito grande e você já está procurando uma solução e não encontra, a constelação é nessa hora. É nessa hora que ela entra. Agora, não precisa falar, por exemplo, filha, eu fui fazer uma constelação. Não, não precisa. E é até recomendado não falar. Porque o subconsciente da sua filha está conectado ao sistema. Quando o sistema mudou, ele influencia o comportamento da filha. Influencia o seu e das irmãs e de todo o sistema, inclusive do marido. Entende? Que legal, né? Deve ser muito interessante. E para quem está ouvindo a gente, não quer fazer a constelação, mas está querendo fazer um treinamento para poder começar a constelar, é assim que a gente fala? Sim, constelação existem cursos de formação. Que você dá também? Esse nós estamos formatando ainda, tá? O curso de formação, o curso de constelação, é um curso que ele já passou por muitas mudanças e a gente está fazendo um estudo novo, né? Tendo essa nova perspectiva. Porque com a morte do Bert Hellinger e o último trabalho dele, ele atualizou muita informação que tinha ali no passado. Então, a gente está buscando algo novo e coisas que a gente ficavam alguns pontos cegos, a gente está trazendo algo que seja mais assertivo, para que o nosso aluno não cometa erro e ele fique mais seguro na hora de aplicar a metodologia. Tem uma perguntinha aqui de um internauta, eu posso fazer para você, Helton? Pode sim. Meu nome é Marcelo Oliveira, eu tenho 35 anos. Eu queria saber o seguinte, a constelação, a gente já respondeu essa pergunta, né? Seriam necessárias quantas sessões? A gente já respondeu que, na verdade, é necessário uma sessão só. Mas ele pergunta qual é a diferença do terapeuta integrativo. O terapeuta integrativo é um psicólogo ou não? Não precisa ser um psicólogo? Não precisa ser um psicólogo. O integrativo, ele integra várias técnicas. Acho que a melhor definição que existe é essa. Ele integra, né? Integrativo vem de integrar, ele integra várias técnicas. Então, integra, por exemplo, no meu caso, eu integro constelação, hipnose, PNL, eu integro o coaching, integro o reiki. E tudo isso por quê? Porque uma pessoa é um ser complexo. Então, se você abordar com apenas uma técnica, de repente falta algo. Então, por exemplo, tem situações, e o Bert Hellinger, no último livro dele, falou: nada substitui a ação. E eu não conheço nenhuma técnica melhor para colocar uma pessoa na ação do que o coaching. Entende? Então, se o problema da pessoa é a ação, o coaching é fantástico para fazer a pessoa entrar em movimento. Então, já deve ter acontecido, né? De um paciente, de um cliente chegar no teu consultório, buscar constelação, quando na verdade precisava de uma outra técnica aí que você meio que mudou aí no meio do caminho? Sim, acontece muito. Porque constelação, a pessoa não tem que estar pensando só em si. É um erro. A pessoa querer resolver um problema dela. A constelação ela é para o sistema. E, por decorrência, resolve um problema dela. Mas o foco nunca é um problema individual.
E aí tem outras técnicas para resolver questões individuais que são muito mais assertivas do que a própria constelação. Por exemplo, a PNL, hipnose também é excelente. Helton, tem alguma coisa que a gente não tocou, que você gostaria de acrescentar? A gente está no finalzinho aqui, então te deixo à vontade. Olha, eu acredito que a gente falou bastante sobre os assuntos. Acho que as principais dúvidas que o público tem, você trouxe. E eu só quero deixar uma mensagem de que quem não conhece, vai estudar, vai pesquisar. Quem tem alguma demanda, alguma situação que não consegue resolver, hoje, com essas novas técnicas, tem solução, tem um caminho, né? Antes de você pensar em desistir ou ficar no marasmo, se entregar, sabe? Não desista, vá buscar uma coisa, vá buscar uma técnica, vá conhecer pessoas. Tem muita coisa no mundo hoje, muitas técnicas e estudos que trazem solução, trazem muitas soluções. Então, não fica nessa, sabe? Vai buscar, conversa com mais pessoas. E o Helton está em Goiânia, mas a gente sabe que agora com a internet, esse pós-pandemia, né, a gente sabe que tudo é virtual, tudo é online. Então, é possível fazer uma consulta com você online? Sim, é possível sim. Inclusive, constelação, a gente está treinando uma equipe para fazer constelação online. E os resultados são incríveis. Então, hipnose também, o coaching à distância é fantástico. E até mesmo o sopro da origem com cinesiologia é possível fazer à distância. O que é sinologia? Cinesiologia, cinesiologia é uma técnica que, através do movimento muscular do corpo, digamos assim, olha só, você tem a mão assim, quem não está me assistindo, vamos lá, você tem os dois pés que estão alinhados. Imagina uma pessoa deitada, ela está com os dois pés alinhados. O terapeuta, em uma pergunta para o corpo, ele pode verbalizar a pergunta assim: corpo, o seu nome é fulano de tal? Por exemplo, José. Corpo, o seu nome é José? Através de você movimentar os pés, ocorre um desalinhamento. E nesse desalinhamento, ele pode afirmar o que sim ou não. Não sei se ficou claro. Ficou assim, Ficou? mas é meio que automático, o cérebro que comanda essa... Não. Existe um músculo chamado músculo psoas. E esse músculo psoas, ele responde para a gente pelos pés. Inclusive, existe um mistério muito grande para a ciência relacionado ao músculo psoas. Ele é chamado também de um músculo da alma. Olha só que coisa rica. Como que chama o músculo? Então, músculo psoas, P-S-O-A-S. Que legal. Psoas. Ih, já é assunto para um outro programa, hein? Sim, é muito interessante, é muito interessante. Mas o mais legal é que ele é chamado de músculo da alma. O que ele responde? Ele responde que está lá no profundo da pessoa. Então, pelo músculo psoas, dá para saber se, por exemplo, olha só, dá para saber se determinado alimento faz mal para aquela pessoa específica. Uau. Olha só. Mas com o quê? Com um toque no pé? Com essa resposta de sim ou não. Por exemplo, você pergunta, corpo, maçã é saudável para você? O corpo vai responder sim ou não. Uau! É. Que legal! Mas E o sopro da origem trabalha com isso. Então a gente vai em todos os pontos ali perguntando o que acontece com o corpo da pessoa. Mas o músculo vibra? Como que é isso? Ele pula? Ele encurta da perna direita. Ele faz um encurtamento ou extensão. Então, por exemplo, eu convenciono com um determinado corpo. Corpo, o que é um sim para você? Aí a perna direita ela encurta. Então eu tenho que uma resposta sim daquele corpo é o encurtamento da perna direita, certo? Aham. Toda pergunta que eu fizer que for sim, vai ocorrer o encurtamento da perna direita. Ah, que legal. Show. Entendeu? Então eu consigo saber tudo. Já está convidado então para o próximo programa, viu, Helton? Sobre esse assunto que, gente, é fantástico, né? Tudo que se trata sobre mente, corpo, espírito, eu acho que tem que estar tudo alinhado, né? O nosso corpo é uma maquininha, né? Então, toda essa engrenagem, ela precisa estar interligada, né? O corpo, o espírito, a alma.
e, aliás, o corpo, a mente e o espírito, né? Então, eu acredito muito nisso. Helton, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira, Respira. Foi um prazer falar com você, viu? O prazer foi meu e eu quero deixar um abraço a todos os espectadores. E quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem para nossas redes ou a própria rede da Patrícia, que ela poderá nos encaminhar também. Então, grande beijo. O arroba aí do Sopro da Origem já está na tela. Obrigada, Helton. E para você que ficou comigo até agora, o meu muitíssimo obrigado. Se você tiver algum assunto sobre saúde mental, traz aqui pra gente jogar na nossa roda de conversa. O Não Pira e Respira desta sexta-feira fica por aqui, mas a gente volta na próxima. Tchau!